Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, muito bacana quando a gente está falando de Deep Learning, que é o Transfer Learning. Será que a gente consegue utilizar o conhecimento de um modelo já treinado em uma base de dados específicas para resolver um problema nosso em particular? Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, é isso que a gente vai responder hoje, que eu vou apresentar para vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. E sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Bom, quando a gente estava criando nossas arquiteturas de rede neural convolucional, o que a gente fazia? A gente montava a nossa arquitetura com base nas dimensões que a gente pré-determinava e treinava com os dados que a gente estava interessado em fazer algum tipo de predição. Então a gente montava a nossa arquitetura, tinha que calcular as dimensões de x, y e tudo mais, para que a gente conseguisse então fazer o treinamento com os dados que a gente estava interessado. Mas você já imaginou se a gente tivesse o poder de utilizar o conhecimento já de um modelo já treinado, que foi treinado durante semanas, com milhares com datasets gigantescos, com centenas de classes, e a gente pudesse fazer uso desse modelo para adaptar para um problema nosso? É exatamente isso que a Transfer Learning, ou seja, a transferência de conhecimento, né, que vem de um modelo para o outro, é essa técnica que a gente pode utilizar para fazer exatamente isso. Pegar um conhecimento que foi adquirido de um modelo robusto, já criado, desenvolvido, já tunado, que foi às vezes treinado por semanas com datasets gigantescos, utilizar esse poder para resolver um problema nosso, um problema nosso particular, com base em algumas adaptações. Então é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Opa, pronto. Então imagina que a gente está treinando um dataset específico. Vamos supor que a gente está treinando esse dataset aqui do CIFAR10. A gente quer classificar imagens com base nessas classes aqui, né, nas imagens de input que a gente vai alimentar o modelo. A gente não precisa ficar de fato montando toda a arquitetura do modelo com relação aos convolutional layers, aos pooling layer, max pooling layer e assim sucessivamente. A gente pode fazer isso, obviamente, se for o caso de você querer montar uma arquitetura diferente, você pode fazer isso, mas existem arquiteturas já montadas e desenvolvidas e muito robustas que a gente pode fazer uso para adaptar para esse tipo de problema, para classificar essas imagens que a gente está interessado de alguma forma. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem da ResNet, que é uma arquitetura robusta também, que foi treinado com os datasets gigantescos, que a gente pode fazer uso para fazer esse tipo de transferência de conhecimento. Então existem várias arquiteturas diferentes, distintas, que já foram trabalhadas exaustivamente, treinadas exaustivamente, tunadas exaustivamente, e a gente pode utilizar esse conhecimento adquirido desses modelos para adaptar para o nosso modelo em questão. Aí você deve estar se perguntando assim: pô, Jonathan, tá bom, mas ele foi treinado com várias imagens que tem centenas de classes, mas será que vai se adaptar à classe às imagens que eu tenho aqui? A questão obviamente que depende, existem fatores que vão fazer com que a gente consiga melhorar essa adaptação aí dos modelos, mas a resposta é: a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer essa transferência de conhecimento de um modelo para outro. Então basicamente, olha só, imagina que a gente tem os dados que foram treinados nos nossos modelos robustos. A gente tem aqui o modelo número 1, tem aqui, depois a gente faz nossa arquitetura e no final a gente vai criar nosso Fully Connected Layer para fazer as predições. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a transferência de conhecimento para um modelo aqui. A gente vai utilizar esse modelo aqui para um novo dataset. A gente pode mudar a parte final lá do nossa arquitetura para fazer a predição que a gente está interessado, e a gente vai mostrar como é que a gente faz isso já. Então aqui a gente tem, por exemplo, a ResNet, é uma arquitetura robusta aí, que foi desenvolvida por cientistas, que a gente pode utilizar, fazer uso dessa arquitetura para classificar nossos problemas. E a gente tem também aqui a VGG16, né, VGG16, que a gente pode utilizar também. Existem várias outras, mas eu vou utilizar essa daqui como exemplo. Mas a gente tem esse exemplo aqui da VGG16 que a gente pode utilizar. E como é que a gente faria isso? A gente tem que lembrar o seguinte:
Durante os processos de convolução lá da nossa arquitetura, o que acontecia? A gente fazia os convolutional layers, a gente fazia o pooling layer, max pooling layer e assim sucessivamente. E nesses processos de filtragem a gente conseguia extrair informações, padrões relevantes das imagens que estavam passando como input. Então, existiam filtros ali que tiravam características de borda, características de sombra, características de contorno da imagem. E quanto mais para frente fossem, entre aspas, mais profundas fossem os nossos convolutional layers, chegando lá no final, a gente conseguia então determinar, por exemplo, um nariz, uma boca, se fosse uma imagem de uma pessoa, a gente conseguiria formular um rosto, conseguiria identificar uma roda de um carro e assim sucessivamente. Então, essas partes específicas, essas partes mais robustas das imagens, mais completas, vamos dizer assim, são determinadas lá no final da nossa rede convolucional. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar as etapas anteriores que foram adquiridas, né? O conhecimento que foi adquirido nas etapas anteriores dos convolutional layers e dos filtros que foram aplicados ali nessa rede neural. Então a gente pode pegar shape, formato, sombra, todas essas coisas que são relevantes, que podem ajudar a identificar nossas imagens que são diferentes da imagem que o modelo foi treinado, ou pode ter algum tipo de similaridade que fazem com que a gente tenha um bom resultado aplicando nas nossas imagens. E como que a gente vai fazer isso? Então aqui a gente tem o VDG16. O que a gente faria? Ele tem aqui no final 3 Fully Connected Layers e depois tem um output. O que a gente poderia fazer? A gente poderia tirar esses Fully Connected Layers no final, que daria ali as predições para esse modelo. E fazendo ali, para que a gente fosse fazer a transferência de conhecimento, a gente poderia então adicionar ali 2 Fully Connected Layers diferentes para a gente adaptar para o nosso problema. E daí a gente treinaria somente essa parte aqui dos novos layers que a gente adicionou. Isso é um exemplo que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente pegar a parte final do modelo já pronto e botar ali novos Fully Connected Layers e treinar os nossos dados, treinar essa parte final do modelo com os nossos dados que a gente tem, que são particulares. Aí, o que a gente faria? Todos os pesos, todos os parâmetros anteriores seriam fixados, só que aí a gente treinaria a parte final desse modelo aqui, final que a gente está tentando adaptar para o nosso problema. Então, quando a gente treinando essa parte aqui, a gente consegue identificar os pesos aqui desses Fully Connected Layers e adaptar para o problema que a gente está tentando atacar. Mas aí o que acontece? Antes de falar de um outro assunto, é importante notar que para esse tipo para a gente ter efetividade, a gente precisa ter, ou é preferível ter, um dataset pequeno e com imagens similares às imagens, ao ImageNet Database, que foi o database que foi utilizado aí nesse caso aqui em específico, foi o database utilizado para treinar esse modelo. Então, quanto mais próximo, quanto maior a similaridade do seu dataset em específico com o ImageNet, maior a probabilidade de você ter um bom resultado. E, obviamente, se você tiver um dataset pequeno também, você consegue fazer essa técnica de Transfer Learning. Aí você deve estar se perguntando, Jonathan, mas e se meu dataset for muito grande? E se as características do meu dataset forem bem diferentes do dataset que esse modelo já foi treinado? O que você faria? A gente pode utilizar uma técnica chamada Fine Tuning. E o que essa técnica consiste? A gente vai fazer, vai pegar, é uma técnica similar à que a gente apresentou anteriormente, onde a gente vai pegar um dense layer e vai aplicar no final, vai fazer a adaptação lá no final do modelo já treinado. Só que ao invés da gente treinar somente esse novo layer, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar o modelo inteiro. Então a gente vai fazer toda a alteração dos pesos, dos parâmetros ali de todo o modelo para que a gente consiga adaptar para o nosso modelo em questão.
Com isso a gente consegue extrair o máximo ali desse modelo. Obviamente a gente vai ter que fazer um processo de treinamento robusto e demorado em GPU para que a gente consiga adaptar para esse problema, para o nosso problema em questão. Mas se seu problema for específico para esse caso, você pode utilizar essa técnica de Transfer Learning para adaptar para o seu modelo. Então, essa técnica de Transfer Learning realmente é muito poderosa. A gente já utilizar modelos treinados e adaptar para modelos, para problemas pessoais nossos, para problemas das nossas empresas, é uma técnica muito importante e muito relevante, porque a gente não, em muitos casos, a gente não tem tanto poder de GPU, ou então a gente não tem tanto tempo para ficar treinando modelos. A gente pode fazer uso desses modelos já treinados, ou caso seja um problema muito específico, a gente pode sim utilizar máquinas na nuvem para treinar esses modelos mais robustos para resolver nossos problemas. E vale muito a pena vocês conhecerem. E para que vocês entendam um pouquinho mais, eu vou deixar aí 2 artigos bem interessantes onde a gente onde foi utilizado o Transfer Learning utilizando Fine Tuning para detectar câncer de pele, e um outro que fala basicamente como é que ocorre essa transferência de conhecimento de um modelo para outro. Então, o vídeo de hoje é rápido, foi bem rapidinho para que a gente conheça esse processo. Num próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente consegue fazer uso desse modelo já treinado utilizando o PyTorch. A gente vai botar a mão na massa de fato, escrever o código, utilizar um modelo já treinado para adaptar para um problema nosso, e você vai poder fazer uso desse modelo aí utilizando o dataset que você achar interessante. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê like, que é muito importante pra gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau.